Então, nesta aula, a gente vai estar comentando a correção das atividades, as questões do gabarito da aula que vocês já visualizaram. Então, as aulas que vocês tiveram foi as aulas do dia 4, que é a origem do povo brasileiro, formação do povo goiano, crescimento da população brasileira, pirâmides etárias, dia 11 do 5, diversidade cultural e diversidade cultural no Brasil, dia 18 do 5. Essa do dia 4 do 5, que é a origem do povo brasileiro, formação do povo goiano, tá? Então, nessa aula do dia 4 do 5, que é sobre a origem do povo brasileiro. Então, vamos comentar aí as questões, que é sobre a questão de onde veio esse povo, da onde veio o povo e formou esse povo brasileiro, tá? Então, na primeira questão aí da atividade, pergunta o seguinte: como se deu a origem desse povo brasileiro, ou do povo brasileiro, né? Então, o povo brasileiro foi originado a partir da miscigenação entre diferentes etnias, ou seja, ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos. Então, o que é a origem se dá através da mistura de diferentes povos que vieram de várias partes do mundo. E aí se encontraram aqui no Brasil e acabou dando a essa característica desse povo. A segunda questão aí fala-se que o povo é miscigenado. O que é realmente essa miscigenação? Como nós já comentamos na questão anterior, na 1 aí, ó, a miscigenação nada mais é do que uma mistura de vários grupos humanos, ou de vários povos, de várias partes do mundo, com diferentes características. Então, a miscigenação nada mais é do que uma mistura. Então, a raça ou o povo que formavam a população de Goiás era basicamente composta por negros, descendentes dos escravos ou os escravos. E assim, então começou a formação do povo goiano. Então, houve aí essa questão da convivência nada pacífica desse povo, desses negros, ou propriamente parte desses europeus, com atrito com os indígenas. E aí, propriamente, começou a formação do povo goiano. Próxima questão: qual foi a responsabilidade do sertanejo no processo de formação da população goiana? Então, o sertanejo ele tomou a responsabilidade de estruturar o povoamento do estado de tal forma que atraiu pessoas de várias outras regiões do país, mesmo sendo sertanejo. Quem era esse sertanejo? Era o pessoal que morava no sertão. Tá? Então, esse pessoal ele se estruturou e também, de uma certa forma, deu formação aí a esse povo do estado. Tá? Quarta questão: cite os principais grupos indígenas existentes no estado de Goiás, quando os bandeirantes chegaram por aqui. Então, a maioria dos grupos que viviam em Goiás pertenciam ao tronco linguístico Macro-Gé, família Gé, grupos Acoê, Caiapó, Timbira e Carajá. E outros 3 grupos pertenciam ao tronco linguístico Tupi, família Tupi-Guarani, Avacanoeiro, Tapirapé e Guajajara. Então, esses grupos aqui são os principais grupos indígenas que já existiam nessas terras quando os bandeirantes chegaram. Tá? Quinta questão: como surgiu as comunidades quilombolas, tanto em Goiás quanto em todo o território brasileiro? E qual é a comunidade quilombola em Goiás? Ó, as comunidades quilombolas atuais são descendentes dos escravos refugiados do século 17 e 18. E, como dito, foram formadas a partir de escravos que fugiam dos trabalhos escravos e se refugiavam nas matas com igual situação de vida, com igual a situação de vida que já tinham, né? Então, porém, longe do trabalho escravista. Assim, no estado de Goiás, se formaram essas comunidades quilombolas. Então, algumas comunidades como a Cava Vida, que na mesma região de Niquelândia ocupavam
terras férteis e era conhecido localmente, sendo citado em 1879. Então foram uma das primeiras comunidades. Ambrósio existiu na região do Triângulo Mineiro, que até 1816 pertencia a Goiás. Teve mais de 1.000 moradores e foi destruído por massacres. Atacava, no caso, aqui roças e rebanhos das fazendas vizinhas. Esse grupo quilombola aqui de São Gonçalo. Na aula de dia 11/5, nós vamos falar aí sobre o crescimento da população brasileira e pirâmide etária. Então, saímos lá da formação do povo brasileiro, do povo goiano. Aí vamos entender agora um pouquinho aí sobre esse crescimento da população brasileira e pirâmides etárias. Como é que a gente faz uma análise das populações através dessas pirâmides. Tá? Então, no primeiro momento, nós temos aí a questão do crescimento da população brasileira. Primeira questão, o que provoca o crescimento populacional em um determinado país? Então, o crescimento populacional de um país ele ocorre devido à migração e o crescimento vegetativo. Esses dois principais aqui são os mais importantes para que se determine aí o aumento da população. A questão da migração, que são as pessoas vindo de outros lugares, e a questão do crescimento vegetativo, o aumento da população, porém, um povo que se tornam adultos e que, na realidade, estagnam, né? Então, os fluxos migratórios provocam um povoamento mais rápido e, às vezes, desordenado. Já o crescimento vegetativo é quando a taxa de mortalidade é menor e a de natalidade contribuindo para o aumento da população. Então, no caso aí do crescimento vegetativo, se morre menos gente e a taxa de natalidade é maior, tá? Então, essa aí nós vamos ter esses dois principais indícios do aumento da população. A segunda questão, a partir de que década houve a intensificação do crescimento populacional no Brasil e em que posição ocupa a partir do censo demográfico de 2010? Então, a partir de 1960, passou a ocupar a quinta posição, a partir desse censo. Então, o Brasil ele ocupa a quinta posição de país de país populoso. Tá? A terceira, no Brasil, o crescimento vegetativo é o principal responsável pelo aumento populacional. O que é esse crescimento vegetativo? Como nós já comentamos lá na questão anterior, né? O crescimento vegetativo é a relação entre as taxas de natalidade e as taxas de mortalidade, entre o nascimento e a mortalidade, entre a morte. Então, quando a taxa de natalidade ela é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo. Então, quando não se morre muita gente. Então, quando vivem mais pessoas, significa que é uma taxa positiva, tá? Então, o crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento ele é negativo. E quando as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo é nulo. Quarta, a população brasileira continuará aumentando. Porém, aqui se deve à queda da porcentagem do crescimento populacional. Então, se fala que a população continua aumentando. Porém, a gente vai ver aí que há uma queda na porcentagem do crescimento da população. Então, deve-se à urbanização, a queda de fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população, são todos os fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. Ou melhor dizendo, aqui nós temos uma preocupação maior pela vida, ou propriamente as famílias estão aderindo a terem menos filhos, justamente pelo custo de vida que hoje se encontra. Qual é a estimativa da população brasileira em 2050, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE? A estimativa é de 259 milhões e 800
800 mil pessoas para 2050. Então, propriamente nós vamos ter uma população muito grande. Agora, no segundo momento, nós trabalhamos a questão das pirâmides etárias. Então, o que são essas pirâmides etárias e para que servem, né? As pirâmides etárias, elas são indicadores populacionais que, por meio de gráficos, permitem a análise da dinâmica populacional de um determinado local, segundo faixas etárias e de sexo. Então, as pirâmides etárias nada mais é do que um gráfico, e elas servem justamente para gente ver o nível ou a quantidade de pessoas de ambos os sexos que está tendo na sociedade. Então, a 2. Quais os tipos de pirâmides etárias existentes? Então, nós temos pirâmides de jovens, pirâmides adultas, pirâmides de pessoas envelhecidas e pirâmides de pessoas rejuvenescidas. Então, essas 4 aí são os tipos de pirâmides. Terceira questão, nós temos aí. Analise os gráficos a seguir. Nós temos esses dois gráficos, que é a população por sexo e grupo de idade de 80 a 2050. Então, a gente tem aí, de um lado, os homens e de outro, as mulheres. Tá? Então, aí nós temos o azulzinho, os homens, e do lado direito, as mulheres. Então, nós temos aí a população com mais de 80 anos e a população de 0 a 4 anos. Então, a gente observa que com pessoas de mais de 80 anos, a gente vê uma pirâmide ao contrário, propriamente de cabeça para baixo. A base muito estreita e o topo bastante larga. Então, a gente diz aí que nós temos uma população idosa, enquanto a pirâmide de 0 a 4 anos, a gente tem uma base larga, porém o meio dela é mais largo ainda, e aí então o topo dela é mais estreito. Então a gente vê aí uma configuração diferente dessa pirâmide. Então, a partir da leitura dos dados, é correto inferir que no período analisado houve uma redução constante da natalidade, incremento da expectativa de vida, crescimento da mortalidade infantil, ampliação do crescimento vegetativo, minimização da demanda previdenciária. Então, óbvio que nós temos aí o incremento da expectativa de vida, ou seja, a qualidade de vida das pessoas estão melhorando e propriamente estão vivendo-se mais. Tá? Então, essa configuração da pirâmide passa a mudar. Então, na D, nós vamos ter a taxa de fecundidade no Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. E a letra E, o envelhecimento da população brasileira é oriundo do intenso processo de urbanização em todas as suas regiões. Por isso, o aspecto triangular da pirâmide etária vem apresentando nas últimas décadas um aumento percentual do bônus demográfico de homens e mulheres. É óbvio, então, aqui que nós temos a letra D, né? A taxa de fecundidade no Brasil vem declinando e a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras, assim como nós observamos no gráfico da questão anterior também, tá? Então, as mulheres passaram a enxergar os filhos aí como despesa, aumento de despesas. Além disso, com sua inserção no mercado de trabalho, a mulher passou a se casar mais tardiamente e a optar por ter filhos com idade mais avançadas, por não os ter. Tá? Então, a questão aí, uma mudança na perspectiva de vida do brasileiro. Então, de uma certa forma, a pirâmide brasileira ela passou a ter uma configuração diferente do que há alguns anos atrás.
aula do dia 18/5, nós tivemos ali sobre a diversidade cultural e diversidade cultural no Brasil. Então, nós saímos aí da questão da população brasileira e vamos falar agora sobre essa diversidade cultural, ou a diversidade de culturas, tanto de forma geral quanto no Brasil. Então, a primeira questão, falei qual é a definição de diversidade cultural. Tá? Então, qual é essa definição? Diversidade cultural são o quê? São os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, é o que? Uma mistura de diferentes costumes que vai dar essa diversidade cultural. Então, a segunda, como se explica a associação da diversidade cultural com a dinâmica da sociedade? A associação da diversidade cultural com a dinâmica da sociedade. Então, de acordo com a transformação da sociedade, a cultura também vai se modificando. As variações significativas na forma como a sociedades organizam-se na concepção da moralidade e da maneira como interagem no seu ambiente. Ou seja, acontecendo o processo de mudança de comportamento da sociedade, a diversidade cultural também está apta a mudar, salvo algumas comunidades mais isoladas. Então, à medida que a sociedade muda, os costumes, ou propriamente a cultura também muda. Então, ela vai se moldando de acordo com a situação da sociedade. Terceira questão, nós temos aí, qual a origem da diversidade cultural? De onde veio, como surgiu, né? A origem da diversidade cultural se dá pelo surgimento do homem na África, e a partir daí se espalha pelo restante do mundo, adquirindo diferentes características de acordo com a necessidade de cada local. Então, deu origem aonde? Na África, e daí se espalhou para o restante do mundo. Tá? Então, adquirindo diferentes características. No segundo momento, nós temos diversidade cultural no Brasil. Então, como está caracterizada a diversidade cultural no Brasil? O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferentes características culturais, como climáticas, econômicas, sociais, culturais e identidade do povo entre as suas regiões. Então, o Brasil, por ser extenso, ele tem essas diferentes características. Então, por que o Brasil é considerado um país com maior diversidade cultural no mundo? Então, devido a apresentar características dos colonizadores europeus, que eram os brancos, dos negros africanos e dos indígenas, que era a população nativa, além de elementos dos migrantes asiáticos. A construção da identidade brasileira levou séculos para se formar, sendo fruto da miscigenação, interação entre diferentes etnias, entre os povos que aqui vivem, e se formou essa grande diversidade. Aí, então, nós vimos lá a formação do povo brasileiro, e aí, então, através dessa miscigenação, nós tivemos a formação dessa grande diversidade cultural. Então, caracteriza os aspectos culturais das diversas culturas, ou da diversidade cultural por região do Brasil. Então, a região norte, nós temos entre as manifestações culturais da região estão as danças e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Terno de Zabumba, Marujada, Reisado, Trevo, Cavalhada e Capoeira. Região Norte. A quantidade de eventos culturais no Norte é imensa. As duas maiores festas populares do Norte são o Círio de Nazaré em Belém e o Festival de Parintins, a mais conhecida festa do boi bumbá do país, que ocorre em junho no Amazonas. A Centro-Oeste, a cultura da região Centro-Oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuição principalmente dos indígenas paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios.
como a cavalhada e o fogaréu no estado de Goiás. Na região sudeste, os principais elementos da cultura regional são festa do divino, festejos da Páscoa e dos santos padroeiros, congada, cavalhada, as bumba meu boi, carnaval, peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis, caiapó. Culinária do Sudeste ela é bem diversificada e apresenta forte influência do índio e escravo ex- do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Já a região sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses e espanhóis, principalmente os alemães. Tem como festas típicas as festas da uva e o Oktoberfest da Alemanha.